Eu estava lendo o livro de Apocalipse, estava dando uma lida no livro de Salmos, mas Deus tocou no meu coração, Sara, a partir de amanhã eu quero que tu comece a ler o livro de Tiago. E assim como ele falou no coração da Thaís sobre as 3 palavras, para mim ele deu uma palavra naquela noite, que foi testemunha. E eu fiquei com aquela palavra presa na minha cabeça a semana inteira, tanto que na segunda-feira, quando eu fui começar a ler o livro de Tiago, eu escrevi na borda da minha Bíblia, testemunha, porque eu sabia que Deus ia se envolver a partir disso. E quando eu comecei a leitura desse livro, a partir do capítulo 1, Deus ele falou o seguinte assim para mim: Sara, quando você começar a ler esse livro, eu vou te ensinar sobre o processo de gerar uma testemunha. E o que ele falou comigo foi muito forte. Toda vez que eu venho aqui no altar para ministrar, para falar sobre a palavra dele, eu tenho muito temor. E hoje é um desses dias. Eu tenho muito temor do que ele vai falar aqui, porque eu acredito muito que assim como ele impactou a minha vida, ele vai impactar a vida de vocês essa noite. Amém? Amém. Então, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Meus irmãos, tenham como motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aqui tem 2 palavras que eu gostaria que vocês se lembrassem. A primeira é provações e a segunda é perseverança. As provações que geram perseverança. Se você parar para notar, é justamente nos nossos piores dias, é justamente no campo de batalha que a perseverança é mais gerada dentro dos nossos corações. É no momento, sabe, que a gente está enfrentando os maiores desertos da nossa vida, que a gente está enfrentando os piores vales, que a gente está enfrentando os maiores gigantes, que a perseverança ela nasce e cresce dentro de nós. E para quem está gerando uma testemunha, a perseverança ela é mais do que importante. A perseverança é mais do que incluída. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 5, que vai ter outra palavra também que tem tudo a ver com perseverança, que a gente vai achar a partir daqui. No versículo 5 fala: Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aqui nessa passagem a Bíblia fala que as pessoas que não confiam no Senhor, as pessoas que duvidam do Senhor, elas são inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é aquela pessoa que está lá em cima um dia, a fé dela está lá em cima, ela jejua, ela ora, está tudo correndo bem, ela ama o Senhor, a fé dela está muito grande, e daí de repente ela vê uma pedra no meio do caminho, ela tropeça nessa pedra, e ao invés de levantar e seguir o caminho, ela fica ali, abatida. E daí ela fica nessa inconstância de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Um dia ela está orando, um dia ela está ali a todo vapor, no outro dia ela está lá embaixo. Isso é inconstância. E o que é o contrário da inconstância? É a constância. E as pessoas que são testemunha, que geram a testemunha dentro de si, elas são constantes. O que é a constância? É justamente
gente é constante, a gente não depende das circunstâncias, a gente não depende da estação que a gente está enfrentando, a gente não depende se a estrada é boa ou não, a gente apenas busca o Senhor, porque a gente sabe que Ele é a nossa fonte de vida, é dele que a gente precisa. E a constância e a perseverança, elas estão muito mais ligadas do que a gente pode sequer imaginar. Ser perseverante e ser constante, na verdade, são a mesma coisa. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que a etimologia da palavra perseverança, ela deriva do latim e ela possui o sentido de constância. Então, perseverança e constância, na verdade, são a mesma coisa. Se uma pessoa ela é perseverante, automaticamente ela é constante. E se uma pessoa é constante, automaticamente ela é perseverante. Não tem como você ser um ou o outro. Se você é um, você já é o outro. E o que é então ser perseverante? Existe um filme de animação chamado Procurando Nemo, da Disney. Ele é bem antigo já. E nesse filme, os peixinhos eles enfrentam um problema. E eles precisam achar uma solução para esse problema. E tem uma peixinha assim que ela se chama Dory. E outro peixe pergunta para ela: a gente está enfrentando esse problema, a gente precisa arrumar uma solução. O que tu acha que a gente tem que fazer? E ela responde: continue a nadar. Continue a nadar. E a perseverança ela é justamente isso. É quando a gente está ali nadando no mar e de repente vem aquela correnteza forte nos empurrando, nos empurrando. O que a gente faz? A gente continua a nadar. A perseverança é justamente isso. Quando tem uma tempestade, uma chuva do nada com granizo, a gente fica sem saber o que fazer, mas a gente continua a nadar. A perseverança é justamente isso. É quando vem aquele vento forte que agita todas as ondas e elas tentam nos puxar e nos levar para outro caminho, nos mudar de direção, mas o que a gente faz? A gente continua a nadar. A gente continua com o nosso foco no Senhor, nadando, caminhando em direção àquilo que Ele tem para nós. Isso é perseverança. E por que quando a gente é perseverante, a gente também é constante? Porque não tem como não ser constante quando você é perseverante. A gente precisa estar constantemente ligados em Deus, porque a gente conhece que sozinhos nós não conseguimos. Quando a gente é constante, a gente busca a palavra de Deus, independente das circunstâncias. A gente ora, a gente jejua, a gente adora. Tudo isso faz a gente criar uma enorme dependência em Deus. E quando a gente reconhece a nossa dependência em Deus, a gente não consegue mais viver independentemente, como se todos os nossos problemas fossem resolvidos por nós mesmos, como se a gente fosse capaz de resolver todos os nossos problemas. A gente sabe que não é assim. Por isso que a gente é constante, por isso que a gente busca, por isso que a gente continua a nadar, por isso que a gente não perde o foco no Senhor, porque a gente tem isso na nossa cabeça. Eu dependo de Deus, e glória a Deus porque eu dependo do Senhor, porque eu sei que eu não estou sozinho. O caminho para gerar um testemunho, ele não é fácil, e Deus nunca disse que seria fácil, mas esse não é um caminho que você percorre sozinho, de jeito nenhum. Deus ele está ali o tempo todo, Ele está ali na sua maior guerra, de frente ali na batalha, vencendo a guerra por você. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem primeiramente. Perseverança e constância são duas coisas que a pessoa que está gerando o testemunho, ela tem em si. E que a gente tem que ter em mente o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Agora eu gostaria de ler no mesmo capítulo, só que no versículo 22. Versículo 22 fala: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho,
pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A pessoa que está gerando um testemunho dentro de si, ela é praticante da palavra. Porque ela não fala das coisas que ela apenas viu ou ouviu, mas ela fala do que ela sentiu, ela fala do que ela viveu. E quando a gente fala daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente sentiu na nossa própria pele, Deus ele dá a nós uma autoridade tão grande, uma autoridade tão poderosa que a gente às vezes não tem nem noção disso. Às vezes a gente pode estar enfrentando momentos complicados da nossa vida, que a gente até se pergunta: Deus, eu estou enfrentando uma enfermidade, eu estou enfrentando uma doença e eu te busco, eu sou constante, eu sou perseverante, sabe? Eu oro, eu jejuo, eu te adoro, eu te amo, eu te quero, e eu estou enfrentando essa doença, eu estou enfrentando essa enfermidade. Eu falo das pessoas sobre um Deus que cura, eu falo para as pessoas de um Deus de milagres. Por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente, que Deus não está mais no controle, sendo que Ele está no controle de tudo. Às vezes a gente enfrenta esses momentos de dificuldade, momentos que a gente vê que não tem controle de nada, mesmo que às vezes aparente não, a gente não tem controle de nada. E é nesses momentos que a gente tem que confiar em Deus, porque é nessa vulnerabilidade, quando a gente fica doente, quando a gente fica, sabe, sem condições financeiras por um certo período de tempo, quando a gente se sente sozinho, de repente as pessoas elas começam a se afastar da gente, a gente não sabe por quê. É nesses momentos de vulnerabilidade que Deus se manifesta. É nesses momentos de vulnerabilidade que Deus ele nos fortalece. É nesses momentos de vulnerabilidade que Deus ele gera um testemunho dentro de nós, capaz de fazer coisas inimagináveis. Aleluia! E eu acredito muito nisso, que aqui dentro existem muitas pessoas sendo geradoras de testemunho. Deus ele está gerando muitos testemunhos aqui dentro. E é por isso que tem tanta gente passando por provação. Não é porque eles estão afastados de Deus, não é porque eles se desviaram, mas é porque eles estão tão focados no que Deus tem para eles, que Deus está gerando algo novo, algo tão perfeito, algo tão bom, que eles podem até não entender, eles podem até não compreender agora, mas futuramente eles vão olhar para trás e vão dizer: Deus, que bom que eu não desisti, que bom que eu não virei as costas, que bom que eu prevaleci, que bom, Deus, que eu permaneci constante, porque agora eu entendo, tudo tinha um propósito, aquilo era só um processo, você só estava me moldando. E é isso que vai acontecer, é isso que tem acontecido aqui dentro já. Sabe, vocês entendem por que Jesus ele chamava tanta atenção das pessoas? Tinha uma multidão de gente atrás de Jesus. Quando ele ia de cidadezinha em cidadezinha, pessoas, milhares de pessoas, não era só 10, não era só 2, era literalmente milhares de pessoas. Elas vinham, caminhavam de noite e de dia só para encontrar Jesus, só para ouvir o que ele tinha para falar. Por que elas faziam isso? Por que as pessoas eram tão impactadas pelo que Jesus dizia? Claro, ele é o Filho de Deus, mas por que mais? Ele vivia o que ele pregava. Era por isso que as pessoas eram tão fascinadas por Jesus e, sabe, eram tão apaixonadas pelo que ele tinha para dizer. Ele vivia o que ele pregava. Na época dele, existiam milhares de religiosos, pessoas que conheciam a Bíblia do começo ao fim, de cor e salteado. Pregavam em grandes templos para milhares de pessoas e todo mundo admirava a sabedoria que essas
pessoas tinham. Sabiam toda a Torá, sabiam toda a lei de Moisés. Mas do que adiantava saber toda a lei se eles não praticavam? Do que adiantava saber que na lei dizia para amar o próximo como si mesmo se eles não amavam? Do que adiantava? Jesus, ele não era assim. Jesus, ele tinha assim muito conhecimento da Bíblia. Ele também era muito sábio. Mas a diferença era que ele vivia. Se ele falava e pregava para as pessoas sobre perseverança, era porque ele sabia o que era ficar 40 dias e 40 noites num deserto, sem comer, sem beber e sendo tentado pelo diabo. Se ele pregava sobre humildade, era porque ele sabia o que era viver uma vida simples, sem nenhum tipo de luxo, sem diminuir ninguém, sem, apenas amar as pessoas, independente da classe social, independente de quem fossem. Jesus, ele acolhia todo mundo. Isso é a humildade. Se ele falava sobre amor ao próximo, era porque ele entendia o que era, ser condenado, ser violentado pelo próprio povo, condenado literalmente para a morte, por aqueles que ele mais amava, por aqueles que ele mais queria salvar, que ele mais queria ter ao lado dele. Ele entendia, ele sabia como era, por isso que ele pregava sobre aquilo. Ele não era como os hipócritas que oravam na frente de todo mundo, só para que todo mundo admirasse e olhasse, nossa, como aquela pessoa ora. Olha só, está 2 horas ali orando. Meu Deus, como aquela pessoa é forte em Deus. Existiam pessoas assim antigamente. E Jesus, ele não era assim. Ele era perfeito. Ele apenas queria, falar para as pessoas sobre aquilo que ele próprio vivia. Ele era o próprio exemplo. As pessoas não precisavam olhar muito longe para compreender. Era só olhar para o próprio Cristo, era só olhar para o próprio Jesus e dizer, nossa, eu entendi. Agora eu entendi. Não é só sobre leis, não é só sobre cumprir um mandamento, mas é sobre viver. Não é só sobre vir num culto, mas é sobre buscar. Não é só sobre postar nas redes sociais, eu sou cristão. É você literalmente ir no secreto, fechar a porta, conversar com Deus. É muito mais. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente foca os nossos olhos em Cristo, a gente compreende que é muito mais. Quando a gente vai além de toda a religiosidade. Quando a gente escolhe prevalecer, quando a gente escolhe ser constante, a gente compreende coisas que, Deus literalmente abre os nossos olhos. Glória a Deus. E é justamente isso que Deus, ele deseja daqueles que geram uma testemunha. Que eles vivam que eles vivam aquilo que ele disse para que a gente vivesse. As palavras de Cristo não foram em vão, não foram apenas histórias sem qualquer significado. As palavras de Cristo, elas nos transformam. E quando a gente compreende isso, quando a gente entende isso, isso não somente muda nós, mas muda todas as pessoas ao nosso redor. Muda o lugar que a gente está. Quando a gente coloca o pé nos lugares, as pessoas, elas sentem algo diferente. E esse diferente é a presença do Espírito que habita em nós e está conosco. Aleluia. Ser um gerador de testemunha não é um caminho fácil, como eu já disse antes. Mas nós precisamos morrer para que haja vida. É literalmente aquela história da semente. Para que haja uma plantinha, a semente primeiro precisa morrer. Depois que a semente morre, a planta cresce, floresce e tem muitos frutos. E é assim que tem que ser com a gente também. Nós precisamos morrer para nós mesmos diariamente. E é por isso que dói tanto. Porque gerar uma testemunha vai exigir muito da gente. Muitos querem as promessas de Deus. Muitos querem viver as promessas.
Mas quando se fala de viver o processo, poucos querem. Quando se fala de pagar o preço, poucos estão realmente a fim de fazer isso. A maioria desiste no meio do caminho, porque é difícil, é complicado, mas quando você está com Cristo, quando você está com Jesus, o fardo ele fica muito mais leve. Tudo fica muito mais leve. As dificuldades, elas não são tão grandes quando a gente parecia ser. Os gigantes se tornam pequenininhos quando a gente entende a grandeza do nosso Deus. O mar, ele literalmente se abre quando a gente compreende aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Outra coisa que a gente precisa compreender também é que quando a gente gera uma testemunha, gera esse algo novo, é um processo, como eu falei. E no final é muito bom, porque a gente compreende coisas que a gente não compreendia antes. E Deus, ele libera dentro de nós uma abundância maravilhosa, uma abundância da graça, um entendimento daquilo que antes a gente não compreendia. E tudo aquilo que é abundante, ele é dado em excesso. E quando Deus ele dá algo em excesso para nós, é justamente com o intuito de que a gente compartilhe uns com os outros. Deus ele sabe literalmente do que você precisa. Deus ele tem entendimento disso. Mas ele vai e ele te dá em abundância. Ele te dá mais do que tu precisava. Por que ele faz isso? Porque ele quer que a gente compartilhe isso uns com os outros. Ele quer que a gente transborde dessa abundância uns com os outros. Nós não podemos ser egoístas de querer que a abundância ela desça sobre nós e pare em nós e fique somente em nós. Não, Deus não nos chamou para ser egoístas. Deus nos chamou para partilhar. E quando você gera uma testemunha, você tem que partilhar aquilo que foi gerado, aquele algo novo que foi gerado dentro de você, aquele algo especial que com tanto carinho Deus moldou, que com tanto carinho Deus preparou para que fosse perfeito. Precisamos compartilhar isso uns com os outros. Porque é difícil, mas é justamente na nossa dor que Deus ele cura todas as nossas feridas. E é a partir dessa cura das nossas feridas que Ele vai curar as feridas de outras pessoas. Quando você fica doente, é aí que você dá valor à saúde. Então, se às vezes você enfrenta você adoece de repente, pega uma enfermidade, enfim, que você não compreende, e depois Deus te cura também. Às vezes, o mundo pode parecer que está caindo em cima da gente, está tudo dando errado, mas se você prevalece, se você é constante, você vai ter uma paz de espírito assim que você não vai nem perceber que o mundo está caindo ao seu redor, porque você tem Deus com você. E as pessoas vão perceber isso. Às vezes eu estou lá na minha sala de aula e algumas colegas vêm para mim e falam: Sara, você tem uma paz tão grande, você tem uma paz de espírito tão grande, como é que tu consegue ter uma paz assim? E eu fico pensando comigo mesma, eu não faço nada demais, eu só busco Jesus, eu só estou em constante ligação com Deus, eu só busco Ele e os meus olhos estão focados nele. É só isso, é tão simples, é tão mais simples do que a gente pensa, é tão mais simples do que parece. É só buscar, é só ter um coração aberto para Ele, somente isso. Tem tantas pessoas aflitas por aí fora, tem tantas pessoas passando também por aflições, acamadas, pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam ter as suas famílias restauradas, e a gente tem a chave para isso tudo aqui. E às vezes a gente não passa essa chave para frente para aqueles que precisam dela. Isso é muito egoísta da nossa parte, porque a gente compreende que Deus ele falou para sermos praticantes da palavra, para vivermos ela. E se nós não compartilhamos ela uns com os outros, o que estamos fazendo?
Se a gente não faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, então o que estamos vivendo? Será que estamos vivendo direito mesmo? É isso, eu não quero enrolar muito vocês com palavras difíceis ou com um textão enorme, porque o que Deus deu para mim no secreto foi simples. E é justamente na simplicidade dele que ele se manifesta e tudo é transformado. O que eu quero que vocês tirem de lição com isso é que eu entendo que todos aqui presentes são geradores de testemunho. Talvez de formas diferentes, enfrentando processos diferentes, guerras diferentes, mas são todos processos. E eles têm uma coisa igual entre si, que é Jesus moldando cada um de nós. E isso é muito bom, isso é muito perfeito. Nós temos uns aos outros para nos apoiarmos nesse processo. Temos o Espírito Santo e temos, é claro, o nosso Deus. Então que a gente venha continuar constante, que a gente venha continuar prevalecendo no Senhor, porque tudo vai valer a pena no final. Talvez você não compreenda agora, mas no futuro você vai entender que tudo tinha um propósito, que Ele tinha um plano perfeito para tudo isso. E antes de eu encerrar aqui, eu gostaria de orar por todos vocês. Então, vamos levantar e levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós entendemos o que é carregar e gerar um propósito. Deus, nós desejamos com tudo que somos e com tudo que temos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A gente entende que não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser complicado, vai ser difícil, vai doer. Mas se o Senhor está conosco, meu Senhor, é tudo que nós precisamos. Nós só precisamos de Ti. Então, Senhor, continue conosco, continue do lado de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha consolar cada coração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha curar cada ferida. Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar constantemente nos dando direção, nos dando entendimento e nos dando sabedoria, para que a gente venha continuar caminhando nesse processo, nesse caminho que o Senhor preparou para nós, e que nós não venhamos nos desviar dele, independente dos ventos fortes, independente do Senhor das tempestades.
através da vida do nosso irmão. Obviamente tudo tem um fundamento. A palavra que o Senhor tinha me dado para trazer de novo foi colocada como processo de salvação, onde durante esse processo de salvação muitas coisas que ela diz está relacionada. E o que eu aprendo com isso? Sintonia com o Espírito. O Espírito Santo, ele fala aquilo que ele quer, porque é somente através dele é que eu e você nós somos convencidos do pecado. É que eu e você nós somos convencidos a dizer que Jesus é o único que pode salvar a mim e você. É o único que pode salvar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. Mas assim como a Sarinha disse, nós somos agentes. Nós somos agentes, então nós temos que agir. E essa busca pelo Senhor é tão somente para estar ainda mais conectado nele, ainda mais sintonizado nele, para que ele venha falar para aquelas pessoas usando a gente. Tudo que a gente precisa fazer é estar buscando a presença, buscando os ensinamentos, orando, tendo comunhão. Sabe por quê? Porque a gente vai ver uma grande colheita da parte do Senhor, e Ele quer usar a mim e a você. Ele poderia usar os anjos para fazer, deixar a gente de lado e colocar os anjos para fazer. E tudo que os anjos mais queriam era poder pregar a palavra, era poder salvar vidas, servir de agentes. Mas essa noite a gente possa sair daqui convencidos que tudo que eu tenho que fazer é estar na disposição do Senhor, é estar buscando o Senhor, independente de qualquer coisa, irmãos.